péssimo quer interromper a minha colega. Vamos ao vivo até Brasília, hein? Elisiane Gama está falando neste momento. Vamos ouvir. É ao vivo, 9h51, repercutindo a prisão de Silvinei Vasquez. A prisão hoje do Silvinei, ela é a constatação real de que a CPMI elaborou, está adotando uma linha de investigação correta em consonância com fatos e não com narrativas. Inclusive, nós não tivemos nenhum acesso a nenhum compartilhamento, por exemplo, dos inquéritos hoje do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal, mas hoje nós temos uma prisão em que há uma compatibilidade do ponto de vista da investigação da CPMI. Quando o Silvinei esteve aqui na comissão, ele mentiu de uma forma escancarada, em várias linhas. Nós tivemos, aliás, vários pontos que nós conseguimos comprovar, inclusive no momento da oitiva dele, de que de fato ele estava mentindo. Na sequência, inclusive, encaminhamos uma representação junto ao Ministério Público Federal para que tomasse as devidas providências. Logo em seguida, eu cheguei a falar com o presidente Maia e também conversei com a imprensa brasileira de que havia uma necessidade de reconvocação do Silvinei. Então, hoje, mais do que nunca, a partir desta prisão, está clara a necessidade de reconvocação e fazer uma compatibilidade a partir dos documentos que nós levantamos com a fala que ele trouxe aqui na comissão. E é exatamente o ponto fundamental que nós faremos a partir deste momento. Eu espero que haja uma nova deliberativa em pouco tempo, e aí será convocada pelo presidente da comissão, e nesta deliberativa nós faremos de fato a apresentação desses novos requerimentos, dentre eles do pedido de reconvocação do Silvinei e também de outros pedidos de acariação que nós julgamos pertinentes para este momento da comissão. Desculpa, Jonathan Ferreira da Arte da Tiaia. Sobre a acariação, ontem a gente já perguntava a respeito de, por exemplo, fazer uma do Anderson Torres com o Clabin ou com outras pessoas. Agora, pegando esse recorte do Silvinei, quem a senhora acha que a CPMI pode convocar para fazer essa acariação com ele? E se já é possível dizer que amanhã já dá para votar esse novo pedido de reconvocação? Sobre a questão das acariações, nós defendemos nesse primeiro momento uma acariação entre o Anderson Torres e o Almada, que era o superintendente da Polícia Federal da Bahia, que participou da reunião aonde, segundo informações do Almada, que ele inclusive já colocou isso de forma clara e também no seu depoimento na Polícia Federal, de que houve uma reunião para discutir um mapa que foi construído pelo Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça, aonde houvesse pontos com a presença maior de eleitores ligados ao então candidato Lula. Para este local também haveria uma presença maior de policiais e, portanto, de agentes, de integrantes da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, se cria uma reunião na Bahia, onde o ponto central desta reunião é uma ação criminosa, que é atrapalhar o resultado eleitoral. Então, diante disso, ele disse, o Anderson Torres aqui falou claramente que não seria verdade essa reunião, o Almada disse que é verdade esta reunião. Então, há uma necessidade de a gente fazer de fato essa acariação. Quanto ao Silvinei, a ideia de fazer a acariação com ele seria de fato mais voltado para integrantes da própria Polícia Rodoviária Federal, porque nos relatórios que foram apresentados e nas ordens de serviços, que são as OS, lá constavam claramente um direcionamento desses policiais para a região Nordeste brasileira, inclusive com um aumento exponencial de diárias. Ou seja, ele teve praticamente uma dobra em relação a essa quantidade de policiais, e os pontos aonde haveria essa fiscalização, houve uma concentração de uma forma exagerada para a região Nordeste brasileira. Então, esse relatório foi feito e construído pelas informações com a presença do Silvinei em reuniões onde ele, inclusive, pediu a retirada de todos os aparelhos celulares. Há, inclusive, a informação, e ele chegou a constatar, de equipamentos e de aplicativos, de instrumentos aonde impedissem, por exemplo, qualquer tipo de comunicação de quem estivesse naquela reunião. Então, ali
diante desses fatos, também poderá haver, em algum momento na comissão, o pedido de acariação, que seria do Silvinei, e com este segundo escalão da Polícia Rodoviária Federal, que participou desta reunião. Então, são acariações que poderão surgir também ao longo do processo, a partir dos dados e das informações que chegam a esta comissão. Nós aprovamos um volume significativo de documentos, e desses documentos que nós recebemos, nós estamos fazendo o aprofundamento de fato dessa leitura, e de posse dessas informações nós faremos novos requerimentos, dentre eles aí possivelmente até outras acariações. Relatora, a senhora disse que não teve acesso aos inquéritos do STF da Polícia Federal sobre esse caso específico de hoje. Já há um pedido, uma expectativa de pedido para ter acesso a esses inquéritos, mais detalhes? Nós fizemos essa solicitação de compartilhamento, mas eu inclusive pedi que não fosse colocado, porque em votação numa primeira rodada, porque há hoje um princípio legal que nós precisamos respeitar, que é a súmula vinculante 14, que de forma expressa afirma que em inquéritos onde há diligência em curso, eles não podem ser compartilhados por nenhum outro inquérito, no caso seria o inquérito aqui da CPMI. Então, por conta disso, eles não são compartilhados. Agora, há informações que chegam ao conhecimento público e, às vezes, até os próprios depoentes que conversaram e que falaram, que já foram ouvidos nesses outros inquéritos, acabam, na verdade, trazendo até nós essas informações e acabam nos municiando e nos dando elementos para as nossas oitivas. Olha, está previsto de fato a vinda dele, há uma complexidade em torno da vinda dele, porque ele está preso, então tem toda uma logística para que possa efetivar a chegada dele aqui até essa comissão. Ele não está em Brasília, então daí a complexidade. Então, por conta disso, não há neste momento, eu diria, uma certeza plena por conta desses óbices, mas se sanar, naturalmente, ele estará aqui. Se não for sanada, terá que ver um novo dia aí para que ele possa estar conosco. E se ele não vier amanhã, aí transforma de amanhã em deliberativa para justamente votar esse requerimento? Aí é uma decisão que deverá ser tomada pelo próprio presidente Arthur Maia, que tem a prerrogativa dessa definição, mas em tese a minha defesa de fato é que a gente não possa suspender essa audiência de amanhã para que a gente possa manter o ritmo dos trabalhos da CPMI. Poderíamos ouvir uma outra pessoa, alguém que pudesse ter disposição e que não tivesse que necessariamente seguir aí as 48 horas, né, que é o que estabelece no processo legal de notificação, ou mesmo até uma deliberativa, como você coloca, que a gente tem vários requerimentos, inclusive esse de acariações que precisam ser apreciados. Senadora, essa prisão hoje do Silvinei de alguma forma compromete o depoimento ontem do Anderson Torres? É possível fazer algum tipo de relação entre a prisão de hoje e o depoimento de ontem? Olha, o depoente de ontem, ele é ex-ministro da Justiça, não é? Então, dentro do guarda-chuva dele, eu diria assim, você tem a Polícia Federal, você tem a Polícia Rodoviária Federal, daí, inclusive, o meu questionamento para ele acerca, por exemplo, de alguns pontos que nós estamos a investigar. Dentre eles, aí a questão das licitações da Polícia Rodoviária Federal. Você tem uma empresa, a Combate Armo, que tem claramente, inclusive, sanções administrativas pelo processo licitatório, onde ela faz a aquisição aqui no Brasil e participa e ganha uma licitação que, no conjunto dessas licitações, chegam a mais de 100 milhões de reais. E uma das licitações foi a aquisição dos chamados caveirões, não é, que são esses carros blindados, que foge ao escopo da missão da Polícia Rodoviária Federal. Então, o senhor Anderson Torres, na conversa de ontem, na oitiva de ontem, ele tentou se esquivar dessa responsabilidade. Agora há um compartilhamento, porque você, na verdade, ao definir essas indicações, você tem uma responsabilidade compartilhada. Então, o depoimento dele de ontem, que há claramente, inclusive, várias inconsistências, há mentiras proferidas por ele de uma forma, inclusive, clara. Eu, inclusive, cheguei a colocar isso durante os trabalhos da comissão. Não há dúvida nenhuma que tem um nível de importância grande em relação ao caso que nós estamos acompanhando hoje. O Silvinei está preso hoje, e ele está preso porque, dentre tantas outras questões, é um fato fundamental. Ele, de fato, tentou impedir o resultado eleitoral, ele atrapalhou o processo eleitoral
Eleitoral e o Código Eleitoral brasileiro tem, inclusive, uma definição clara acerca dessa ação criminal, que é o que levou à prisão dele hoje, e aí o Brasil inteiro acompanhou. Se há a constatação de que o senhor mentiu no depoimento à CPI, se há a constatação de que ontem o Anderson Torres mentiu à CPI, a senhora acha que a CPI então está falhando ao não decretar a prisão dessas pessoas, que elas estão mentindo e está sendo perseguido pelos parlamentares? Eu tenho feito muita questão ao longo dos trabalhos da CPMI de fazer esse registro. Fiz isso no Silvinei, ele inclusive disse claramente que não respondia a nenhum processo administrativo e nós aprovamos e mostramos o melhor para ele através de provas e coloquei para ele que haveria ali naquele momento a possibilidade, haveria elementos substanciais para sua prisão. Ontem, mais uma vez, também nós apresentamos isso, porque em algum momento o Anderson Torres disse que ele não tinha nenhum conhecimento da chamada minuta do golpe e depois ele disse que leu e recebeu e teve conhecimento. Então ele ele se contradisse durante o processo de oitiva e eu mais uma vez coloquei. Agora, dentro de uma construção democrática e às vezes de construção de acordos, que é o que a gente tem trabalhado na comissão, a gente tem colocado que o presidente da comissão deverá, na verdade, fazer essa definição em relação à decisão de prisão por falso testemunho. Isso não inibe, não inviabiliza de nenhum outro membro da comissão dar ordem de prisão. Aliás, esse é um princípio legal do cidadão brasileiro. Agora, é uma decisão que ele, o presidente da comissão, deverá tomar e aí eu acredito que ele poderá responder de uma forma mais clara em relação a essa decisão de não definir prisão de quem está mentindo na comissão. Senadora, a senhora mencionou sobre uma nova convocação do Silvinei. Perguntei se dá para ser amanhã analisar esse pedido, só para saber se pode ou não. E dentro desse escopo, como a senhora já ressaltou em relação ao segundo turno das eleições, o Anderson Torres, que era o ministro, já foi chamado aqui ontem, mentiu em algumas situações. A minha dúvida e o ex-presidente Jair Bolsonaro está nesse radar também, uma vez que ele era o chefe do executivo? Há uma possibilidade dele ser chamado para vir à CPMI para explicar o que aconteceu no ano passado, já que ele era o chefe de todas as forças, uma vez que era o presidente da República? Olha, sobre o ex-presidente Bolsonaro, eu tenho colocado isso desde um primeiro momento. Se a gente entender a necessidade de um depoimento dele aqui na comissão, eu farei essa defesa. Isso aí, para mim, é uma forma absolutamente clara, não é? Agora, nós estamos lendo os documentos. Por exemplo, no RIF que nós recebemos do Mauro Cid, que era o ajudante de ordem, ele, de forma muito clara, a gente já viu ali a necessidade, uma relação dele por ele ser, inclusive, procurador de uma das contas do ex-presidente Bolsonaro. Nós aprovamos a quebra do sigilo bancário do Mauro Cid. E essa quebra do sigilo bancário que foi aprovada, nós estamos aguardando esse volume de dados. Em chegando esse volume de dados, nós teremos, então, mais elementos para definir acerca dessas oitivas. Agora, nós estamos centrados neste momento em outros nomes, não é que estão inclusive no entorno do ex-presidente Bolsonaro, mas eu não descarto a possibilidade de ter que ouvi-lo aqui na comissão. Bom, pessoal, um beijo, viu? Obrigada. Obrigado.